Oi, gente, tudo bem? Hoje eu acordei meio filósofa aqui e resolvi conversar com vocês sobre um pouco do que eu acho que deveria ser a nossa motivação todo dia e um pouco do nosso relacionamento com o judiciário, né? Eu sei que a advocacia não tá fácil, final do ano também geralmente é mais complexo, né? A gente tem toda a correria do dia a dia e mais a questão do encerramento, né? Do recesso, dos prazos, dos clientes que muitas vezes esperaram durante o ano, aguardaram, e daí chega no final do ano tem aquela correria, aquela urgência. Parece que no final do ano a gente tem uma certa urgência maior na resolução dos problemas e dos conflitos. E daí uma coisa que eu gosto de pensar, né, quando eu tenho acesso a uma decisão que talvez não seja mais interessante, ou como lidar também com a frustração dos julgamentos contrários, ainda que num processo que não é meu, mas numa repercussão geral, num recurso repetitivo, né? Algumas decisões negativas que venham da TNU, por exemplo. Como lidar com isso, essa frustração de você saber ou de acreditar no que você entende que é justo e aquela não ser a resposta do judiciário. Eu percebo que alguns colegas começam a criar um antagonismo, assim, uma ideia de que o judiciário é o inimigo, ou que, né, que tem a figura do inimigo no direito previdenciário. E eu acho que isso é um erro, talvez traz muito peso para o nosso dia a dia. Você trabalhar com a figura do inimigo, que o judiciário está contra o segurado, que o INSS está contra o segurado, isso traz uma carga muito grande no nosso dia a dia. A minha sugestão, né, aquilo que eu acredito, assim, que a gente teria que nos motivar muitas vezes, eu acho que é entender que aquela pessoa que está ali julgando, ela tem um histórico de vida, né? Eu não acho que o ministro tal acorda naquele dia pensando, hoje eu vou acabar com o direito previdenciário, hoje eu vou prejudicar todos os segurados que queiram se aposentar em tal espécie. Eles acreditam naquilo de alguma forma. E eu acho que o nosso papel de advogado, enquanto aplicador, né, e defensor do direito previdenciário, é convencer, é entender quem é essa pessoa, o que para ela soa bem, o que para ela faz parte dos fundamentos do que ela entende possíveis, viáveis e justos, e convencê-la de que o que você está levando a julgamento, né, precisa daquela solução que você está propondo. E ao entender que a gente tem do outro lado um ser humano, né, uma pessoa que vem de crenças, que tem um histórico familiar, que tem um histórico de vida, que talvez não consiga enxergar a necessidade do mais carente, do mais hipossuficiente, porque viva ali numa redoma tão protetiva, né, e tão confortável que não consiga entender a necessidade do outro. E o nosso papel como advogado, muitas vezes, é esse, é mostrar, humanizar o processo. Entender que o juízo não é o juiz, né, não é o nosso inimigo. O próprio INSS não é. Cada um ali está fazendo o seu papel. E o nosso é convencer. Então, o que eu acho que é tão importante nessa questão do dia a dia da advocacia, né, é a gente começar a trabalhar e a enxergar o juízo, né, como um humano que está ali, né, uma pessoa que está ali, que tem crenças. Então, por que a gente pesquisa a jurisprudência específica daquele juiz, ou deveria pesquisar a jurisprudência específica daquele relator, daquele julgador? Porque você vai começar a entender como é que aquela pessoa pensa, né? Você tem que ter estratégia na hora de falar com o outro, na hora de convencer o outro, e a advocacia nada mais é do que isso, você convencer alguém a dar alguma coisa, a conceder um direito, né? Então, o que eu acredito legal, assim, a minha dica de hoje, né, uma dica mais filosófica, é nesse sentido, assim, não pensem, né, não recebam a sentença como vinda de um inimigo, né? Percebam que aquela pessoa talvez precise de outros argumentos para ser convencida. E quais seriam os argumentos que são válidos para ela? Isso você vai ter que pesquisar.
conhecer, entender, né? Infelizmente, os magistrados estão muito distantes do fato da pessoa, e o nosso papel é isso, é humanizar o processo, seja com fotos, seja com pedido de audiência, seja com descrição maior dos detalhes do que está acontecendo naquele processo. Quanto menos recorte e cola a gente fizer, mais provavelmente vai ser a adequação da solução ao caso concreto. E daí isso envolve também a gente se dedicar à sustentação oral nos tribunais. Não adianta deixar o processo correr sem o juiz. Ele não vai ver a parte, mas ele tem que ver você, né? Ele tem que conhecer o advogado que está cuidando daquela causa, ele tem que tirar aquele processo do lote. Como que você vai fazer isso, né? Aquele lote de julgamento. Eles julgam 100 processos com uma única fala, com uma única decisão. Por quê? Porque eles entendem que são todos iguais. Mas será que são mesmo? Envolve matéria de fato ou é só matéria de direito? Se envolve matéria de fato, provavelmente não são todos absolutamente iguais. E esse é o nosso papel, é mostrar o que está lá dentro, mas mostrar para aquele ser humano que está fazendo o julgamento. Não é mostrar de forma genérica, a gente tem que começar a adequar um pouco mais, né, a nossa estratégia de julgamento, seja em primeiro, seja em segundo grau e até nos tribunais superiores, a realidade de cada julgador, o que ele acredita, se ele é mais legalista. Tem uma revista esses dias que eu mostrei pra vocês, até vou tirar uma foto depois aqui e botar no story de novo, que ela diz quais são os ministros mais legalistas, quais são os ministros mais garantistas, né? Aqueles que vão mais pelo direito, aqueles que vão mais pela norma. Esses detalhes a gente vai conhecendo dos julgadores que estão no nosso dia a dia, para que a gente comece a falar mais a língua deles, para que a gente comece a trazer um pouco mais aquilo que eles acreditam como certo. Porque quando eu estou escrevendo uma petição, eu não estou falando para mim mesma, eu estou convencendo alguém. E o que ele gosta de ouvir? O que ele precisa ouvir para ser convencido? É isso que a gente tem que começar a entender. É aí que a gente tem que começar a criar nossa estratégia processual. Não é só um bom argumento, mas um argumento que seja considerado válido por aquele julgador específico que vai analisar o meu caso. Né? Então, que documento ele acha importante, que argumento ele acha importante. Comecem a fazer as consultas de jurisprudência. Então, assim, no momento que o processo é distribuído para o relator, esse momento a maioria dos colegas dá ciência quando há essa publicação de distribuição. Mas essa publicação ela é extremamente importante, porque ela demonstra quem vai julgar primeiramente o seu caso, quem é o relator inicial, quem vai fazer o primeiro voto. E ali, vocês têm que, então, fazer a pesquisa daquele julgador. E o legal é que a maioria dos tribunais tem essa possibilidade de pesquisa, em que você entra, coloca o nome do relator, o tema, e ele traz tudo que aquele relator julgou sobre o tema. Você pode fazer um memorial específico para aquele julgador que traga detalhes do que ele já ressaltou importantes em outros casos e que estão presentes no seu caso. Então, essas estratégias de julgamento, elas partem primeiro de você entender que o juízo não é o inimigo, que o relator, que o ministro não é o seu inimigo. Você tem que convencê-lo, porque se você parte do princípio que ele é do mal, que ele é seu inimigo e que ele nunca dá nada, você já perdeu, porque você não está falando a língua dele, você está supondo e presumindo que você já perdeu, né? Então você pode ter a sorte de ganhar, mas não vai ser pela tua forma específica de atuação. Você tem que entender aquela pessoa como humana, com crenças, ideias, princípios, e você tem que tocá-la, né? Você tem que convencê-la daquilo que você acredita, daquilo que você viu nesse processo e que te motivou a entrar com essa ação. Então fica aqui a dica para os meus queridos amigos, né, que estão aqui comigo, e para quem depois venha assistir essa live. Eu tenho visto, assim, vi até algumas palestras um pouco mais agressivas, no sentido de que o Supremo não dá nada mesmo, que o STJ não dá nada mesmo. Gente, se a gente terminar esse ano e começar o ano que vem com essa ideia, o que nos motiva a sair da cama todo dia, a chegar nos nossos escritórios, a fazer as nossas petições, se a gente acha que ninguém vai conceder nada do que a gente está pedindo? Por que a gente faz isso, então? Eu entendo que a nossa motivação tem que ser diferente, a nossa motivação tem que ser, bem, realmente, o Supremo é mais difícil, ele olha mais os argumentos econômicos, então eu vou ter que começar a entender o que é importante para o Supremo e levar argumentos que são importantes para ele.
Poxa, aquele juiz aqui do juizado, ele nunca deixa, ou ele quer tal prova, ou ele sempre baseia a decisão naquilo. Então, como que eu posso convencê-lo que o meu caso se enquadra naquilo, ou de que forma, né? Ou eu já sei que aqui não dá, mas a turma tem tal relator que entende de tal forma. Então, a pesquisa de jurisprudência, ela é também uma forma de criação de estratégia. Mas a pesquisa de jurisprudência não é por aqueles sites que pesquisam o Brasil inteiro, que pegam e colocam jurisprudência por importância lá de 98. O que eu quero com uma jurisprudência de 98 de um outro estado? De uma outra turma, de alguém que não está mais lá. Gente, a gente tem que pesquisar a jurisprudência, a gente tem que organizar a nossa estratégia de maneira pontual e direcionada. E é aí que a gente vai convencer, porque o nosso argumento, ele não é genérico. O nosso argumento, ele tem que ser individualizado para o caso concreto e direcionado ao nosso julgador, aquelas pessoas que venham, né, a entrar nesse processo na forma de julgadores e até de conhecer, muitas vezes, a gente vai acompanhando e vai vendo, conhecer os argumentos da nossa parte contrária, que também não é nosso inimigo, né? O procurador, ele tá ali fazendo o papel dele, ele tá ali defendendo o INSS, defendendo a União, defendendo o Estado, para quem trabalha com servidores públicos, defendendo o município, é o papel dele, de criar os argumentos. Nós temos que ter argumentos melhores, mas eles não são nossos inimigos. A vida fica muito pesada se a gente trabalhar com essa ideia de que tudo dá errado, que ninguém é justo, né? Vamos melhorar os nossos argumentos, vamos humanizar os nossos processos e entender que seja na pessoa do juiz, seja na pessoa do INSS, a gente tem que focar o convencimento direcionado, né, para aqueles que estão envolvidos nesse processo. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Um beijo a todos e até